Olá, muito boa tarde. Os capítulos dos livros da Bíblia com testemunhos sobre a ressurreição de Jesus são lidos neste tempo de Páscoa, com particular detalhe. Nos próximos minutos analisamos 3 desses textos, os que integram a liturgia do próximo domingo, o que faremos no diálogo com o padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e também Juan Ambrósio, professor na mesma faculdade. Boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. Este é o segundo domingo do tempo pascal. Podemos dizer, assim, genericamente, que põe em destaque e sublinha o papel da comunidade cristã como um espaço privilegiado de encontro com Deus, neste pós os acontecimentos da ressurreição. A liturgia da Igreja destaca este tempo de Páscoa como uma espécie de prolongamento, dito de outra maneira. Todos e cada um dos domingos de Páscoa, após a Páscoa até ao Pentecostes, são domingos de Páscoa. Ou seja, o acontecimento pascal é vivido em vários momentos, numa sequência de 50 dias, para expressar a importância, a grandeza, a centralidade que ele tem na vida cristã. E a liturgia expressa isso exatamente nesta quadra. Como é já usual dizer-se, nós preparamos a Páscoa com uma quaresma de 40 dias e vivemos-la num tempo de 50 dias, numa quadra de 50 dias. Ora, isto traduz de alguma forma aquilo que é a importância do mistério e também a importância da dinâmica da sua vivência. E neste caso, creio que este domingo, como em cada domingo, não há a expressão, não há a vivência do mistério pascal se não houver envolvimento comunitário, não é? A Páscoa do Senhor continua a acontecer na vida de cada um, certamente, mas principalmente na experiência comunitária, na celebração dos sacramentos, na vivência da fé, numa dimensão comunitária. E este domingo, como foi referido, e eu já também o referi, temos aqui de facto um enquadramento comunitário acentuado. Só, sem me interromper, mas já interrompendo, só sublinhar uma coisa que foi aqui dita que me parece fundamental. Preparamos a Páscoa, que são 50 dias, com um tempo de 40. E isto leva-nos a pensar muitas vezes no que nós fazemos nas nossas comunidades, que gastamos 80% das energias na quaresma e depois só sobram 20% para a celebração do tempo de Páscoa. Eu cada vez estou mais convencido que havíamos de organizar as nossas comunidades de maneira a ter, no tempo pascal, pelo menos tantas atividades como tivemos no tempo quaresmal, porque senão chegamos à celebração da Páscoa já exausto de tanta coisa e não nos concentramos no que é verdadeiramente importante. E eu a isso chamo uma patologia das celebrações, ou seja, gastamos tempo a preparar uma festa que depois verdadeiramente acabamos por não celebrar. Peço desculpa para a introdução, mas é quase sempre assim, não é? Claro, claro. A gente às vezes prepara acontecimentos com tanto tempo e depois repara como é, por exemplo, nas visitas públicas. Andam as pessoas a preparar e depois passou por lá. Exatamente. Graças a Deus que não passou por cá. Ficou durante este tempo todo. E envolveu as pessoas, envolveu as comunidades. E, portanto, a simbólica é adequada. Claro. Porque é verdade que o tempo pascal são 50 dias até ao Pentecostes, mas também é verdade que o Pentecostes dá sentido e continua a vivência do mistério pascal. Não é? Vamos avançar para o Evangelho de João e vamos escutar então este Evangelho proposto para a liturgia deste domingo. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: "A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a todos vós." Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo.
Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e acreditaste, felizes os que acreditam sem terem visto. E temos aqui, então, uma comunidade fechada, com medo, está fechada em casa, não é? É quando Jesus lhes aparece e lhes dá, digamos assim, uma energia renovada. O Evangelho de São João tem, eu diria, uma mais-valia muito significativa em termos gerais. E este texto também. Consta fazer o Evangelho, fazer o Evangelho na sua totalidade, mas aqui também está presente, que é o Evangelho de São João, quando propõe, ou quando deseja propor as verdades fundamentais daquilo que é a mensagem de Jesus, daquilo que é a mensagem do Novo Testamento, que o evangelista veicula e propõe, ele cria também os cenários adequados. Ou seja, essa proposta da mensagem é integrada em cenários adequados, que nos ajudam e que nos abrem exatamente para aquilo que o evangelista pretende transmitir. Há, no Evangelho de São João, uma dinâmica que vai da experiência do discípulo, a experiência vivida do discípulo João, ou aquele que nós chamamos o discípulo amado, independentemente dos problemas da sua identificação, até ao testemunho do texto escrito na comunidade onde esse testemunho é vivido. Ou seja, da experiência com Jesus, vivida com Jesus, até à experiência do testemunho à volta de Jesus. Nós temos aqui um texto que é típico desse enquadramento, que é exatamente este do capítulo 20. Ora, o que está de facto em causa, eu diria que mais do que a passagem de uma comunidade fechada que pelo mistério da ressurreição, pelo acontecimento da ressurreição, pela experiência da ressurreição, passa a uma comunidade aberta, mais do que isso, o que este Evangelho pretende mostrar, e a mim é muito significativo isto, é a experiência da humanidade de Jesus. A experiência da humanidade de Jesus conduz à fé. Isto porquê? Porque onde o Evangelho é proclamado, partimos do princípio que é a comunidade de Éfeso, a presença do gnosticismo, negando a humanidade de Jesus, era muito forte, incluindo dentro das próprias comunidades, como podemos ver pelo texto da primeira carta, da primeira epístola do Evangelho de São João. Portanto, havia uma forte tendência de caráter gnóstico a negar a encarnação, a humanidade, a physis, a natureza de Jesus, para a realçar apenas para um ser divino, algo, aquilo que eu também costumo dizer, e as pessoas vão certamente compreender, aquilo que era uma identidade mística ou gasosa de Jesus. Agora, de facto, o Evangelho pretende-nos mostrar, é pela experiência do Cristo humano, ao contrário do que ainda hoje muitas vezes encontramos em grupos na Igreja, em alguns grupos na Igreja colocam o Jesus todo angélico e ele quer nos apresentar como todo humano. E neste texto, o enquadramento, o cenário, a conjugação destes fatores todos e o papel do Tomé aponta ele exatamente, ajuda muito aqui, ajuda não é? muito aí, não é? Portanto, eu diria quase que a pergunta do Tomé, a objeção do Tomé é quase uma objeção retórica, em termos literários, em termos reais, é uma realidade concreta. Na comunidade de João, certamente muitos se interrogavam e diziam, não, esse Jesus morto e crucificado não é para nós.
E João diz, não é preciso descer lá, porque é essa a verdadeira experiência da encarnação e é isso que salva e redime a nossa condição humana. Então, ser Tomé não é assim tão mau como isso tudo, aqui nesta experiência. Abre-nos essas portas. Aliás, o texto até nos fala nesse pormenor. Eu destacaria, nesta linha de sublinhar com toda a clareza a humanidade, destacaria aqui 3 elementos que me parecem muito interessantes neste texto. Um primeiro, o que é quase físico, é que eles estão de facto com medo, aliás é físico, que aparece o Senhor e que lhes diz uma coisa muito interessante, é, vá, cavalheiros, já chega, vamos sair. E imediatamente em nós ressoa toda aquela imagem, toda aquela proposta que neste pontificado está a ser feita de uma igreja em saída, de portas abertas. O objetivo da Igreja, a sua missão, não é ficar fechada, celebrando sobre o seu umbigo, é escancarar as portas para sair, para fazer algo, não é? Para ir anunciar, para ir, de facto, fazer o quê? Essa proposta de saída, ou seja, o Espírito que é dado, não é? Há aqui uma alusão ao sopro, recebei o Espírito Santo e depois, ala, que se faz tarde, não é? Sair para quê? Para fazer o mesmo que Jesus tinha feito. Se quisermos, até algumas das passagens dos Evangelhos, quando lhe perguntam quem foi, Jesus responde, foi aquele que passou fazendo o bem, curando os que precisavam. Portanto, recebemos este Espírito para sair e para ir fazer aquilo que ele tinha feito, que é esse o convite, ou seja, para passar fazendo o bem, curando. Essa é a missão da Igreja, passar fazendo o bem. E uma terceira nota que eu gostaria de destacar, e não resisto a isto porque vem na linha da humanidade, é que este sopro pode muito bem ser lido e pode remeter-nos para um outro sopro primeiro dos textos da criação, quando se diz que o Senhor soprou e inspirou a vida, não é? No momento da criação, e o ser humano passou a ser um ser vivente, quando o Senhor inspirou sobre o ser humano criado o seu próprio alento, a sua própria vida. No fundo, o que se está a dizer aqui é que com esta, expirando sobre eles, recebei o Espírito Santo, está-se aqui a falar numa nova criação que se concretiza com o movimento da ressurreição, com a experiência da ressurreição, com o acontecimento da ressurreição, e que ao sermos testemunhos dessa ressurreição, uma das melhores maneiras que as comunidades cristãs têm de o fazer é gerando esta vida nova, ou seja, passando, insisto, fazendo o bem, curando, para que a vida nova que agora está a acontecer se possa espalhar como uma onda que não tem fim. Não é? Muito bem. Vamos avançar para... Gostava ainda de referir um bocadinho disso no Evangelho, um pequeno, que não é pormenor, é um por maior. É um por maior. Exatamente. É um por maior. Coisas pequenas que é esta maiores. dinâmica do encontro, da procura, do contacto com Jesus. É verdade. Este texto que temos aqui deste episódio com Tomé corresponde um pouco àquilo, à narrativa que São João faz no capítulo 1, quando os discípulos... João Batista aponta para Jesus alguns dos seus discípulos e estes se dirigem a Jesus e perguntam-lhe: Mestre, onde moras? E ele disse: Vinde e vede. E o texto diz: eles foram e ficaram com ele. E a partir daí tornaram-se discípulos. Temos aqui, quer nas origens, logo no capítulo 1, quer aqui no fim, uma espécie quase de conversão de duas experiências vivenciais como itinerário, como caminho para o encontro com Cristo. É preciso estabelecer um pouco esta dinâmica de relação. Eu acho que devíamos insistir muito nisto. E em termos pastorais, creio que cada vez é mais necessário ter presente que a experiência da fé não é uma concepção abstrata. É exatamente esta experiência vivida, testemunhada, partilhada. Mas para isso pressupõe naturalmente o testemunho e uma dinâmica de comunhão aberta na parte das nossas próprias comunidades. Mas é aí que se faz este encontro. Vinde e vede, chega aqui e toca e verifica os sinais da minha humanidade, da minha paixão. Acho que por aí passa muito daquilo que
que é específico neste domingo e na experiência pascal que continuamos a viver ao longo destes domingos. E é esta experiência, esta força que se recebe nesta ocasião, que também projeta a vida da comunidade, que nos é relatada nestes atos, nesta passagem da primeira leitura de Atos 5, que nos fala já de os apóstolos a realizarem milagres feitos prodigiosos. A curar, cá está. E a curar. Pois este texto do livro dos Atos dos Apóstolos faz parte de um conjunto de textos que no início dos Atos dos Apóstolos realçam muito o papel da comunidade como local da experiência da fé. E não só realçam como local de encontro, mas também como local onde se opta, onde se decide, onde se constrói. E claro, isto foi certamente uma mais-valia para as comunidades cristãs das origens, eu não tenho dúvidas, porque era isso que as motivava, era isso que estava dinâmica. É também natural, e isto acho que também pode ser um bocadinho dito, porque isso faz parte da vivência, todas as origens são sempre épicas. Todas as origens têm marcas de algo que é extraordinário, que é sublime, e as origens cristãs não deixaram de o ter, certamente. E foi isso que deu a força aos mártires. Portanto, elas também estão um bocadinho traduzidas. Portanto, às vezes há traços que têm uma dimensão heroica, épica, que provavelmente já não está ao nosso alcance. Mas isso não desfaz a importância desses gestos, nem diminui o valor simbólico e o valor, eu diria, em ordem a criar dinamismos que motivem as comunidades a viver sempre e cada vez mais esta experiência da fé em partilha, em solidariedade. E também conhecemos hoje em dia que há muitas comunidades que o conseguem fazer. Eu, em relação a este texto, gostaria de destacar duas notas, uma vez mais nesta linha, porque facilmente nos podemos deixar ficar presos na maneira como o texto conta e não naquilo que o texto quer contar. E o que é que eu quero dizer com isto? Ficamos presos no destaque que é dado aos apóstolos e no destaque que é dado aos prodígios que os apóstolos realizam, como se isso fosse o central do texto. Para mim, o central do texto, e na linha do que temos estado a dizer, vai não, nos destinatários destes gestos. E porquê que esta comunidade as pessoas, porque eram curadas, ou seja, eram nas suas necessidades, havia respostas às suas necessidades, elas eram curadas, eram libertadas, eram alentadas. E essa é a dinâmica principal. O que se destaca aqui é, de facto, a questão da comunidade e da importância da pertença à comunidade, e um outro elemento que está muito ligado a este, que é o do seguimento. Seguir Jesus é fazer aquilo que ele fez, mas é fazer aquilo que ele fez em comunidade. Não se pode seguir Jesus sozinho. Estes dois elementos que se destacam ao longo dos três textos deste domingo, a importância da comunidade e a importância do seguimento de Jesus, exigem-se um ao outro. A comunidade é a comunidade daqueles que seguem Jesus, os que seguem Jesus reúnem-se em comunidade para que este seguimento possa ser ainda vivido com mais intensidade e para que em comunidade possam passar fazendo o bem. Portanto, insisto nessa nota que me parece importante. Estamos já a terminar, apenas alguns minutos para olhar esta segunda leitura do livro do Apocalipse, que surge sempre como um livro enigmático, mas Cristo apresenta-se aqui como a força, aquele que permite a força para fazer o caminho, não é? Não é muito habitual, embora haja várias ocasiões em que recorremos aos textos do Apocalipse, e principalmente nesta quadra pascal, para nos apresentar a figura e a pessoa e o mistério de Jesus. Isso não é tão habitual porque, de facto, como acabas de dizer, o livro do Apocalipse exige um enquadramento, uma compreensão que nem sempre é facilmente acessível ao comum dos fiéis. E porque também nem sempre nós somos capazes de explicitar numa linguagem acessível aquilo que é aquilo que é central, aquilo que são os núcleos fundamentais da mensagem. E às vezes perdemos-nos, como as pessoas se perdem, nas figurações, nos números, nas simbólicas, no enredo material. O enredo é apenas o objetivo da mensagem. Ora, este texto, no fundo, vem ao encontro daquilo que é o grande objetivo do Apocalipse, que é apresentar-nos uma cristologia gloriosa
que deve dar aos fiéis uma dinâmica de fé que os leve, como aqui é dito ao vidente, àquele que vai narrar, que o leve a superar o medo, o receio, aquilo que era próprio, enfim, de algumas comunidades, ou que foi próprio de algumas comunidades, face às perseguições com que os primeiros cristãos tiveram de lidar e tiveram de enfrentar. E, portanto, o Apocalipse é o livro da coragem cristã. E essa coragem assenta exatamente na glorificação de Cristo. E na certeza que as comunidades tinham de que a fé no Cristo glorioso lhes dava energia, lhes dava força, lhes dava novas dinâmicas de esperança para eles continuar a caminhar e superar as vicissitudes da história. Uma palavra muito breve, só para concluir. Só para sublinhar esta questão da esperança, não temais, e é de facto uma palavra muito importante nos dias de hoje, em que às vezes vemos o futuro com tão cinzento. Esta palavra é importantíssima, que ela percorra todo este tempo de Páscoa. Não temais, eu estou convosco e, portanto, vamos caminhar juntos. Muito bem, obrigado pela vossa presença hoje aqui entre nós. Mais logo acompanha o programa Eclésia na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de uma boa tarde, um bom fim de semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.